Olá, aqui é o Marlon, tudo bem? Neste vídeo a gente vai poder estudar sobre o ponto 12.2.3 dentro da norma de auditoria interna, que trata sobre procedimentos de auditoria interna. Ou seja, o que são os procedimentos de auditoria interna? Já podemos ver aqui no ponto 12.2.3.1 que os procedimentos da auditoria interna constituem todos os exames e as investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, tá? Que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade. Falando de uma forma bem clara, os procedimentos de auditoria vai ser todas as técnicas que o auditor vai se utilizar, tá, para conseguir obter todos os subsídios que sejam suficientes para que ele conclua, para que ele tenha sua conclusão ou sua recomendação para a administração. Então a gente pode ver aqui que existem dois tipos. Esse ponto já nos mostra que existem dois tipos de testes, que são de observância e testes substantivos, que a gente vai ver já na sequência, para que o auditor possa obter ali as suas evidências suficientes para no fim chegar à sua conclusão. A gente pode ver que todo o trabalho do auditor vai ser feito por meio de técnicas, tá? Que envolverão aí exames, investigações, para que ele consiga levantar as evidências necessárias para a conclusão dele, para a conclusão do trabalho dele, né? Então, avançando um pouco, a gente vai poder ver aqui o formato dessas técnicas, desses procedimentos do auditor, que são dois. Primeiro, a gente tem aqui o teste de observância. O que seria teste de observância? Tá? O auditor ele pode, sim, ao realizar o seu trabalho, usar testes em que ele observa os controles internos da administração em seu pleno funcionamento. Ou seja, o auditor interno ele pode escolher determinado controle interno e se utilizar da observação para ver como que os funcionários, como os administradores da entidade cumprem, né, aqueles controles internos, se é que cumprem. Então, dessa forma simples é que a gente pode entender a observância. Só que tem aqui alguns itens que eu gostaria de chamar a atenção, que na verdade a norma também nos mostra, que como que é aplicado esse teste de observância, como que é na prática. A gente tem o primeiro item que se chama inspeção, ou seja, a gente observa, o auditor interno aplica o teste de observância pela inspeção, ou seja, ele inspeciona os registros contábeis ou financeiros, etc. Ele inspeciona documentos, né? Ele vai lá e inspeciona os documentos que a contabilidade tem. Ele vai lá e inspeciona os ativos tangíveis da empresa. Ativos tangíveis seriam o imobilizado, tudo que a gente tem de veículos, de máquinas e equipamentos, de móveis e utensílios, etc. Então, este seria o teste de inspeção, digamos que é o teste físico mesmo, né, de estar lá, o auditor interno está lá inspecionando cada registro, cada documento, cada ativo. O segundo item que a gente tem, que é a observação. Então, é feito pelo auditor o acompanhamento de todo o processo, de todo o ciclo do processo, ou do procedimento de execução de determinada tarefa, de determinada atividade. Então, por meio de uma observação, o auditor pode compreender como é que está sendo feito todo o processo e assim tirar sua própria conclusão, né? O terceiro item que a gente pode ver aqui é a investigação ou confirmação. Na verdade, investigação e confirmação. O auditor interno ele recorre a pessoas físicas ou pessoas jurídicas que conhecem as transações ou as operações da empresa, tá? Sejam eles dentro ou fora da empresa, e obtém informações junto com essas pessoas, né? Então ele investiga junto dessas pessoas determinadas informações e através delas ele confirma também. A gente tem aí, a auditoria recorre muito a
teste de circularização, que a gente chama, que é justamente confirmar com terceiros saldos que estes terceiros tenham com a empresa. Por exemplo, fornecedores. A gente recorre ao fornecedor A, fornecedor B, C, D e assim por diante, e os questiona sobre os saldos que eles têm conosco, com a empresa, e assim o auditor pode verificar, pode atestar, né, justamente com essa pessoa, com esse terceiro, com essa pessoa física ou pessoa jurídica. Então a gente tem esses três itens, são esses três itens na forma em que são aplicados os testes de observância, pela inspeção, pela observação e pela investigação e confirmação. Avançando um pouco mais, a gente vai ter aqui o ponto 12.233, que vai falar sobre os testes substantivos. A gente falou sobre os testes de observância e agora os testes substantivos. Como que são feitos os testes substantivos? De acordo com o ponto, a gente tem escrito aqui que eles visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. O que quer dizer isso? Na verdade, o auditor, pelos testes substantivos, ele vai verificar qual que é a confiabilidade dos softwares ou dos sistemas de informação que a entidade tem. Por exemplo, um software contábil, um software de qualquer outro sistema que a empresa utilize, de repente um sistema de acesso, né, acesso às dependências da empresa, também o auditor pode estar aplicando testes substantivos para verificar a confiabilidade, a exatidão, a validade dos dados que são produzidos por aquele sistema. Então, esses dois grandes testes são feitos pelo auditor para fundamentar todas as suas recomendações, que são os testes de observância, como a gente viu anteriormente, e os testes substantivos. Avançando um pouco mais no próximo ponto, seria o ponto 12.234, diz o seguinte: as informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas de evidências, que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e recomendações à administração da entidade. Então, o que a gente pode entender por evidência? A evidência, na verdade, é tudo que o auditor colhe de informação, né, no decorrer do seu trabalho e que vai servir para base sólida de suas conclusões, né, de suas recomendações. Então, o auditor pode estar realizando seu trabalho, pode estar colhendo ali dados, informações, números, formulários, documentos, e tudo aquilo pode servir de evidência para que depois ele venha a realizar uma conclusão, a ter uma conclusão ou realizar alguma recomendação para a administração da entidade. Tudo em cima daquelas evidências em que ele conseguiu levantar, que ele conseguiu encontrar. Então a evidência é importantíssima no trabalho do auditor interno, porque é através dela que a gente vai acabar chegando lá no final, no relatório de auditoria para a administração da entidade. Próximo ponto, a gente vai ter o seguinte, sobre o processo de obtenção e avaliação das informações. Como que deve ser o processo do auditor em obter e avaliar todas as informações em que ele vai levantando? Temos aqui alguns pontos, temos aqui alguns itens que a norma nos fala. O item 1 diz o seguinte, que é a obtenção de informações sobre os assuntos relacionados aos objetivos e ao alcance da auditoria interna, devendo ser observado que a informação suficiente é aquela que é factual e convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno. Então, o princípio que a gente tem nesse item é o seguinte, que uma informação ela é útil quando ela é simples, quando ela é convincente, quando uma pessoa prudente e informada pode entender da mesma forma que um auditor interno. Então, a informação ela tem que ser muito bem clara, muito bem explicada,
convincente e não uma informação totalmente bagunçada, totalmente difícil de entender, tá? Então é basicamente isso que esse item deixa bem claro para nós, relacionado à informação que o auditor interno consegue obter. Tá? Próximo item diz que a informação adequada é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor evidência alcançável por meio de uso apropriado das técnicas de auditoria. Então a informação adequada vai ser justamente aquela em que o auditor pode conseguir a melhor evidência que ele puder. Né? Então, isso vai ser determinante no trabalho do auditor, que ele consiga alcançar as melhores evidências que ele tiver possibilidade, para que o seu trabalho, para que a sua opinião lá no final, a sua conclusão, seja a melhor possível. Próximo item diz o seguinte, que a informação relevante é a que dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna. Na verdade, a gente pode concluir, a gente pode dizer que se a informação não der suporte às recomendações do auditor interno, ela não serve. É para isso que ela existe, para que ela seja, que ela dê suporte para o auditor quando ele for redigir, quando ele for criar o seu relatório, for escrever o seu relatório de recomendação. Né? Então a informação é muito relevante nesse caso. E por último, a gente tem que a informação útil é aquela que auxilia a entidade a atingir suas metas. Também nada mais lógico do que esse ponto, porque a informação com certeza ela vai ser útil se ela gerar algum tipo de auxílio para a empresa, para que a empresa consiga atingir suas metas através daquela informação. Então, seria isto os pontos, os itens relacionados ao processo de obtenção de informações por meio do auditor interno. A gente tem aqui o item 2, dentro do ponto, eu vou voltar aqui para a gente poder relembrar, né? Dentro desse ponto aqui, o 12.235, sobre o processo de obtenção das informações, tá? Que a gente já falou que compreende a parte 1, que seria obter informações aos objetivos e ao alcance da auditoria interna, e o ponto 2 é a avaliação da efetividade das informações obtidas, mediante a aplicação de procedimentos da auditoria interna, incluindo testes substantivos, se as circunstâncias assim o exigirem. Então, este item aqui está dizendo que as informações que o auditor interno obter, eles têm que passar por uma avaliação de efetividade. Tá? E pode ser feito testes substantivos para avaliar essa efetividade das informações, para ver se elas são realmente úteis, se elas são efetivas ao que se propõe. E partindo para um pouquinho mais à frente, a gente vai ter aqui o ponto 12.236. Esse ponto diz o seguinte: o processo deve ser supervisionado para alcançar razoável segurança de que o objetivo do trabalho da auditoria interna está sendo atingido. Então, o processo do auditor estar aplicando os procedimentos e técnicas de auditoria, ele tem que passar a segurança de que o objetivo do auditor está sendo alcançado. Então, não adianta nada o auditor realizar um trabalho sem alcançar objetivo nenhum, realizar um trabalho sem critérios que no final ele não vai conseguir atingir seu objetivo. Então é muito importante que todo o objetivo da auditoria interna seja atingido e esse processo ele precisa estar sendo bem conduzido para conseguir isso. Outro ponto que a gente tem, que na verdade é o penúltimo, que é o 12.237, diz que devem ser adotados procedimentos adequados para assegurar que as contingências ativas e passivas relevantes, decorrentes de processos judiciais e extrajudiciais, reivindicações e reclamações, bem como lançamentos de tributos e de contribuições em disputa, foram identificadas e são do conhecimento da administração da entidade. Aqui a gente tem um ponto importantíssimo, que é um ponto que é, digamos, um assunto que existe, que é presente em muitas empresas hoje em dia,
que é as contingências ativas e passivas. As contingências a gente já pôde ver ali, são toda aquela parte relacionada a processos judiciais, processos extrajudiciais, reclamações trabalhistas, né? Então que muitas empresas passam por isso, né? Lançamento de tributos, contribuições em disputa judicial, etc. Então, esse ponto deixa bem claro que devem ser adotados todos os procedimentos necessários para assegurar que todos esses tipos de contingência foram reconhecidos, foram identificados e que a administração da empresa tem total conhecimento. Então, deve ser levado a conhecimento da administração tudo que ela tem de contingência, porque essas contingências podem ser muito onerosas ou podem ser muito custosas para a empresa, e principalmente se a organização não tomar conhecimento. Então, esse item presente na norma de auditoria vem deixar bem claro isso, bem clara a responsabilidade de ser adotado qualquer procedimento que consiga controlar, que consiga identificar todas essas contingências, né? E por último, a gente vai ter o ponto 12238, que diz que no trabalho de auditoria interna, quando aplicável, deve ser examinada a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade e da legislação tributária, trabalhista e societária, bem como o cumprimento das normas reguladoras a que estiver sujeita a entidade. Então, para fechar os itens dentro do assunto procedimentos de auditoria interna, a gente tem descrito que o trabalho de auditoria interna deve abranger todos os princípios e normas aplicáveis. A gente sabe que princípios fundamentais de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade, legislações tributárias, trabalhistas, societárias, todas essas normas reguladoras devem ser muito bem observadas pela empresa e pela auditoria interna também, quando for realizar os seus trabalhos de procedimentos e técnicas. Então, o trabalho deve ser muito bem feito pela auditoria interna para que ela ajude a empresa a estar sempre em dia, sempre respeitando todas as normas, todas as leis, todos os princípios com que ela esteja envolvida, né? Então, a gente tem aí esse ponto bem extenso até sobre os procedimentos de auditoria, mas que é de vital importância para um auditor interno, é saber como lidar, como aplicar, como utilizar os procedimentos do seu trabalho, os procedimentos da auditoria interna. Então, por mais que seja um assunto um pouco mais técnico, um pouco mais recheado aí de teoria, eu espero que tenha ajudado um pouco você a aprender mais sobre esse assunto e que a gente possa continuar aí o nosso estudo com o vídeo que vem na sequência. Então, muito obrigado e continue nos acompanhando.